Boa noite a todos. A gente está esperando ainda o pessoal chegar, mas para quem vai assistir esse evento replay, boa noite, bom dia, sei lá, depende de quando vocês vão assistir o replay. Sejam muito bem-vindos e vindas a esse evento, dedicado, na verdade, a mulheres em tech, uma série de eventos dedicada a mulheres que se chama Who Codes the World Girls. É o terceiro evento que eu tenho o prazer de lançar nessa série de eventos. Hoje eu estou com Tabata, a nossa querida professora de ciência de dados e pessoas incríveis, cheia de recursos e talentos. Boa noite. Boa noite. Eu sou Chloe, não me apresentei ainda. Me chamo Chloe, eu sou belga, já para tirar dúvidas sobre o sotaque estranho. Eu sou Bootcamp Manager e gerente aqui do Louvagon, Rio de Janeiro. E antes de deixar a Tabata começar o workshop que vai ser sobre Machine Learning e Gender Pay Gap Analysis, eu queria compartilhar com você rapidamente uma pequena apresentação que eu preparei com amor e dedicação para falar para quem ainda não conhece o nosso trabalho, o Louvagon, o que a gente faz. Então, bem-vindo nesse workshop de hoje, Prever disparidades salariais com Machine Learning. O Louvagon costuma falar, reescreve sua carreira aprendendo novas habilidades em tech, porque com os nossos cursos que já foram premiados já por o quinto ano no Course Report, que é uma plataforma de review, nossos cursos acompanham e transformam carreiras de profissionais que estão querendo ingressar ou desenvolver mais habilidades tech através de 3 cursos que são desenvolvimento web, análise de dados e ciência de dados, que são os 2 polos que nos interessam hoje. Esses cursos são por a parte de web e data analytics feitos para iniciantes mesmo. Quem nunca viu uma linha de código pode conquistar esse conteúdo sem problema. No caso de ciência de dados, é um curso feito para quem já tem pré-requisitos em matemáticas, álgebras e estatísticas. E para saber mais, eu vou já anunciar que em outubro, meio outubro, a gente lança um outro formato para você poder upskilling suas habilidades técnicas com os Skill Courses, que são cursos curtos de 40 horas, disponíveis em formato integral. Quem participa dessa série de eventos, tanto hoje, tanto dos anteriores dessa semana, tanto da semana que vem, que vai ser dedicada à área de desenvolvimento web, quem participa desses eventos da série de Who Code the World beneficia de 10% de desconto para ingressar às turmas que vão começar a próxima semana. Então, correm, que as vagas estão quase esgotadas. Falta pouquíssimo tempo, alguns dias, para você poder transformar sua carreira em 2024. E para não perder nenhuma oportunidade como de hoje, de poder aprender de uma forma gratuita com nossos professores, com nossa plataforma, com nosso conteúdo, nos seguem nas nossas plataformas e redes sociais. E eu já vou deixar a Tati começar, que eu já falei bastante. Qualquer informações dessa apresentação vai ser postada no chat de volta. Por favor, quem tem uma pergunta, tanto para mim sobre os cursos, os valores, as datas, etc., tanto para a Tati sobre o conteúdo da aula, vocês têm caixas lá embaixo da tela. Quem não está acostumada com Livestorm pode já ver que embaixo ali vocês têm uma caixa perguntas, uma caixa chat. Por favor, usam e abusam desses caixas para a gente poder organizar o fluxo de perguntas e respostas. E boa aula. Muito obrigada, Chloe, pela apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tati. Como a Chloe comentou, eu sou professora do Louvagon, de Data Science, Data Analytics, Data Engineering também. Trabalho como engenheira de dados também, como Data Engineer, numa empresa americana. E hoje estamos aqui para falar de Machine Learning, tá?
Machine Learning, que é um tópico que está muito na moda hoje em dia, muito falado. E vamos também falar um pouquinho sobre a igualdade de gênero em Machine Learning, que vai ser a parte interessante da nossa programação de hoje. Tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês, então. Gostaria de dizer também que eu esqueci, no chat, a gente acabou de botar um link e um token para você acessar a plataforma com conteúdo que vocês podem seguir. Obviamente, eu recomendo que vocês focam no conteúdo que a Tati passa para vocês, mas quem quer acessar os exercícios, tem lá uma plataforma com conteúdo completo, os quatro cursos que fazem parte dessa série de eventos Who Code the World. Vocês têm acesso com o token lá embaixo. Não se assustam, que aí vocês têm um menu lá em cima, extrema direita, para poder escolher. A aula de hoje é sobre Machine Learning. E aí, é isso. Eu te deixo. Perfeito, não, é isso mesmo, pessoal. Então, é o que a Chloe falou, tá? Se vocês conseguirem focar na aula, prestar atenção no que a gente está falando aqui, é o ideal, vocês prestarem atenção, até porque essa aula vai ficar gravada, e o link vai ser fornecido para vocês acessarem o conteúdo depois e vocês colocarem a mão na massa assistindo o vídeo ao mesmo tempo, tá bom? E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, sintam-se livres para colocar aqui no chat que eu ou a Chloe vamos responder para vocês. Então, vamos começar. Qual que é a nossa agenda de hoje, então? Na verdade, é Machine Learning, né? O que é Machine Learning? A gente vai falar um pouquinho sobre como que alguém pode envolver nessa área, o que esse Machine Learning tentar responder o que é o Machine Learning, como que alguém consegue praticar Machine Learning, como que a gente utiliza no nosso dia a dia no trabalho, como que a gente consegue agregar valor utilizando Machine Learning, e vamos fazer um modelo interessantíssimo que vai calcular para a gente, vai mostrar para a gente a disparidade de salários entre gêneros, que é bastante interessante, tá bom? Nós vamos criar esse modelo juntos hoje na aula, tá? Então, qual que vai ser a agenda de hoje? Tá? Nós vamos falar o que é e o que não é Machine Learning, porque as pessoas se confundem um pouco o que é exatamente Machine Learning e o que não é Machine Learning. A gente vai falar um pouquinho, vai contextualizar a ideia de igualdade de gênero, e vamos fazer o Life Code, que vai ser o nosso modelo de Machine Learning que nós vamos criar juntos, tá? Nós vamos codar do zero o modelo, que vai fazer esse cálculo para a gente, vai predizer para a gente o salário de um homem comparado com uma mulher, passando alguns parâmetros, como a idade, como o departamento em que eles trabalham e etc. Vocês vão ver que vai ser bastante interessante, tá bom? E como eu falei nesse meio tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, tá? Então, vamos lá. O que é e o que não é Machine Learning, certo? Então, de acordo com Arthur Samuel, tá? Machine Learning, ele define Machine Learning como uma área de estudo que confere aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados, tá? É um conceito bem interessante se vocês pararem para pensar, certo? E como exatamente que isso funciona, tá? Então, aqui a gente tem um fluxo, tá? De como que funciona o Machine Learning, e comparado com o paradigma normal da programação, tá? Que é aqui do lado esquerdo. Então, aqui mesmo no paradigma normal da programação, e na área de engenharia de software, por exemplo, o computador, ele recebe variáveis, certo? Então, ele vai receber um set de instruções e vai retornar um output, ou seja, ele vai retornar uma resposta, tá? Então, por exemplo, um sistema de regras de negócio que recebe algumas coisas, como, por exemplo, um carrinho de supermercado de compras em uma loja, ele retorna, por exemplo, com o valor, o output com o valor total da compra, tá? Então, você vai lá, você enche o seu carrinho, beleza? Então, você faz esse input, você coloca todos os seus itens dentro do carrinho, e o output vai ser o retorno com o valor total da compra. Faz sentido? Beleza? E aí, o que acontece, pessoal? O Machine Learning, ele traz uma mudança de paradigma nesse aspecto, tá? Ao contrário da programação tradicional, em que os desenvolvedores fornecem explicitamente as regras e as instruções para o computador seguir, o Machine Learning, ele permite que o computador aprenda a partir dos dados, tá? Então, no Machine Learning, o que a gente faz? A gente fornece o algoritmo de Machine Learning, tá? É um conjunto de dados de entrada e a saída esperada correspondente, beleza? O algoritmo, então, o que ele faz? Ele utiliza métodos matemáticos e estatísticos para poder aprender um modelo ou uma função que vai mapear esses dados de entrada para a saída que a gente quer, ou seja, para a saída desejada. E aí, uma vez que esse modelo é treinado,
ele pode ser usado para poder prever a saída de novos dados de entrada, sem que seja necessário programar explicitamente todas as regras, tá? O computador, então, ele vai aprender a reconhecer padrões, tá? Ele vai reconhecer padrões nesses dados que a gente acabou de passar para eles e vai fazer previsões, ou seja, vai tomar decisões com base nesses padrões que ele aprendeu. Então, o que acontece, pessoal? Essa capacidade de aprender com os dados e de generalizar, tá? Que é o que a gente chama, quando o modelo aprende, quando o modelo, na linguagem de machine learning, generalizar é justamente isso, é o processo de aprender. Então, quando ele generaliza para novos exemplos, é uma das características mais poderosas do machine learning, porque ela permite que os computadores lidem com problemas complexos e variados, tá? Que não são facilmente definidos por regras estáticas. Então, é importante sempre lembrar que quando a gente treina um modelo, tá? Esse treinamento desse modelo requer dados de alta qualidade e um cuidadoso processo de ajuste e validação, porque a gente precisa garantir que esse modelo ele seja confiável e útil na reprodução das regras que a gente quer que sejam retornadas para a gente, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Belezinha? Então, como que funciona o Machine Learning, né? Como falei para vocês, o Machine Learning ele é uma abordagem na área... na verdade, eu acho que eu não falei, né? Mas o Machine Learning ele é uma abordagem na área de inteligência artificial, tá? E ele permite que computadores aprendam a partir de dados que nós mesmos fornecemos a ele. Então, funciona através da construção de algoritmos e modelos, tá? Que são treinados, são usados conjuntos de dados, tá? São o que a gente chama de datasets, né? Os datasets. São usados como dados de entrada e saída correspondentes. Então, durante o processo de treinamento, o algoritmo vai ajustar os seus parâmetros para poder encontrar os padrões nesses dados e vai construir uma representação matemática desses padrões. E uma vez que esse modelo é treinado, ele é capaz de fazer previsões, ele é capaz de tomar decisões para novos dados de entrada, sem a necessidade de ser programado explicitamente, tá? E essa é a parte legal, essa é a parte interessante do machine learning, aí é que ele difere da programação normal, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide, as observações básicas. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de features, né? Que são as características, que temos a idade e a altura, tá? Então, a gente tem aqui o feature, que vai ser o input, que vai ser o nosso X, e nós temos o target, tá? Que vai ser o nosso output, beleza? Então, a gente tem aqui a idade e nós temos a altura, tá? Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, se eu quiser, por exemplo, descobrir qual que vai ser a minha altura, tá? Aliás, qual era a minha altura quando eu tinha 13 anos de idade? Como que eu vou fazer isso, tá? Então, o que a gente faz? No contexto de machine learning, pessoal, é possível inferir uma função linear que relaciona a idade com a altura utilizando um modelo de regressão linear, que é o que a gente está fazendo justamente aqui, tá? A regressão linear ela é um método estatístico que busca estabelecer uma relação linear entre uma variável dependente, tá? Que nesse caso é a altura, beleza? E uma ou mais variáveis independentes, que nesse caso é a idade, ou podemos ter mais variáveis independentes. Então, o que acontece? Para a gente conseguir inferir essa função linear, a gente precisa de um conjunto de dados, né? Ou seja, um dataset que contenha informações sobre a idade e a altura de várias pessoas, tá? E a partir desses dados, o algoritmo de regressão linear, ele vai encontrar os coeficientes que melhor se ajustam à relação linear entre a idade e a altura, tá? E uma vez que o modelo de regressão linear, ele é treinado, ele é capaz de fazer previsões de altura com base na idade da pessoa. Tá? E essa função linear, ela pode ser bem útil, tá? Vou mostrar aqui nesse próximo slide aqui para vocês, pode ser bem útil para poder entender qual que é a tendência geral entre a idade e a altura de um determinado conjunto de dados, certo? Embora seja importante ressaltar que outros fatores também podem influenciar na altura, tá? Como gênero, genética, saúde, etc. Tá bom? Mas aqui a gente está fazendo, só para méritos da aula mesmo, né? A gente está, para deixar a situação mais simples, a gente realmente só está focando na idade e na altura, tá bom?
Tá, mas aí vem a pergunta, e se tivermos, então, 150 features diferentes, né, ou seja, 150 características diferentes, ao invés de termos somente a idade, tá? E se a gente tivesse gênero, condições de saúde, várias outras características, e além disso, além de termos mais do que somente a idade, a gente também estiver fazendo observações para, por exemplo, 2 milhões de pessoas, tá? Então, qual que é a resposta disso? Quando a gente tem um conjunto de dados com muitos features, ou seja, muitas características diferentes, tá? Que também são conhecidas como o nosso X, vai ser sempre o nosso X, e um grande número de observações, que é o caso de 2 milhões de pessoas, certo? A gente vai ter mais de um milhão de observações, certo? A gente vai ter muitas observações. Então, o que a gente faz? A gente pode utilizar algoritmos de machine learning mais avançados para lidar com essa complexidade, tá bom? Então, assim, no caso de uma regressão linear, é um algoritmo mais simples, mas existem vários outros tipos de algoritmos de machine learning que podem ser usados. Existem vários tipos de algoritmos de machine learning que a gente consegue utilizar, tá bom? Então, machine learning está por toda parte, tá? E se vocês literalmente pararem e olharem para o lado, vocês vão ver que machine learning está em toda parte. Ah, Tati, mas como assim? Tá? Então, vamos lá, computer vision. Aqui, tá? É bem self-explanatory, né? Ele auto-explica. A gente tem aqui, então, agora a visão, ele consegue classificar e detectar dados visuais, tá? Então, aqui a gente tem aqui um pouquinho de machine learning. A gente tem também as famosas engines de recomendações, né? Que hoje em dia é muito comum vocês virem aí o Netflix, que tem bastante motor de recomendação. O motor de recomendação deles, inclusive, deixa a gente até um pouco perdido de tantas opções que a gente tem, certo? Amazon, a gente tem aí vários marketplaces que estão agora utilizando esse novo feature, tá? Então, esse motorzinho de recomendação, ele realmente é muito poderoso, porque ele consegue predizer a sua próxima ação. Então, tá aí um exemplo de machine learning no dia a dia de vocês, tá bom? Temos também o que a gente chama de processamento de linguagem natural, tá? Esse aqui é um pouquinho, provavelmente vocês não conhecem, eu vou elaborar um pouquinho mais nesse, tá? É encontrar significado em texto. Então, o que significa processamento de linguagem natural, tá? Ele é um campo da inteligência artificial, pessoal, que lida com a interação entre computadores e linguagem humana, tá? A gente chama de NLP. Ele permite que os computadores entendam, interpretem e processem a linguagem natural em diferentes formas, tá? Como texto escrito, como texto falado, tá? Então, o que acontece? Ele envolve técnicas de algoritmos para poder realizar tarefas como, por exemplo, reconhecimento de entidades, tá? Análise de sentimento, tradução automática, sumarização de texto, resposta a perguntas, entre outros. Já visto aí o ChatGPT, né, que está bombando hoje. O ChatGPT está bem famoso com a capacidade que ele tem de conseguir fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Beleza? O NLP ele tem aplicações em áreas como assistentes virtuais, análise de dados, pesquisa web, atendimento ao cliente, processamento de documentos, tá? Bots, atendimento ao cliente, que a gente tem o chat, tem o bot que responde a gente, tá bom? Então, por exemplo, um bom exemplo, inclusive, pessoal, que eu gosto muito de comentar, é até mesmo o tradutor do Google, tá? Ele, inclusive, passou por uma significativa evolução ao longo desses anos, eu acho que vocês devem ter até percebido, porque a precisão do Google Tradutor melhorou bastante, certo? Então, ele é muito mais fluido hoje, ele tem muito mais fluidez e capacidade de traduzir entre diferentes idiomas, tá? E ele, inclusive, reconhece o idioma, se você passa para ele. Então, isso tudo é graças ao NLP, processamento de linguagem natural, tá bom? Então, esse daí é mais um exemplo de machine learning que está ao redor da gente todos os dias. O outro, eu não sei se vocês vão se identificar. Ele é um pouquinho mais... não está no nosso dia a dia de forma direta, mas está de forma indireta, tá? Time series, que a gente fala que a gente tenta entender como que o passado consegue prever mudanças no futuro, tá? É o que a gente chama de séries temporais. As séries temporais são conjuntos de dados
que são organizados de acordo com uma ordem temporal, tá? Geralmente em intervalos regulares. E elas são amplamente utilizadas em diversas áreas, como economia, finanças, meteorologia, análise de tráfego, tá? Entre outras, bolsa de valores, tá bom? O objetivo principal ao analisar séries temporais, por exemplo, é de identificar padrões, tendências e sazonalidades, tá bom, pessoal? E, além disso, ela vai realizar previsões futuras com base no comportamento do passado, tá? Técnicas estatísticas e algoritmos de machine learning, eles são aplicados para que a gente possa realizar essas análises, tá? Essas modelagens e previsões nessas séries temporais. E a compreensão das séries temporais, ela é realmente fundamental para que possamos tomar decisões informadas e estratégicas, assim como também entender e antecipar os eventos futuros com base nos dados históricos, que é justamente o objetivo das séries temporais, tá? Esse daqui, agora vocês vão encontrar assim, vocês vão perceber que está no nosso dia a dia, que é a detecção de anomalia, né? Anomaly detection, que é que é prever os padrões, tá? A detecção de anomalias, também conhecida como anomaly detection, certo? É utilizada para identificar padrões incomuns, tá, pessoal? Desvios significativos em conjunto de dados. Por exemplo, qual que é o maior exemplo disso? Fraude, certo? Ela é aplicada na área de segurança, tá? Monitoramento de sistemas, detecção de fraudes, cartão de crédito. Já perceberam que às vezes você faz um gasto diferente, a pessoa do banco, ela é acionada, ela te liga, ou você recebe uma mensagem falando que seu cartão não passou porque por motivos de segurança, tá? Então, se você tem um padrão de compras e você muda esse padrão, esse anomaly detection, ele vai detectar essa alteração no seu comportamento e vai acionar vai acionar a bandeirinha, vai falar, olha, tem alguma coisa de errado aqui, tá bom? Belezinha? Então, e quando que o machine learning se torna somente hype, né? Quando ele é superestimado, eu diria, certo? O machine learning ele se torna um exagero quando ele é aplicado de forma indiscriminada, né? Assim como qualquer coisa, ou até mesmo inadequada, em situações em que métodos muito mais simples ou tradicionais seriam mais que o suficientes para resolver o problema que a gente tem em mãos, tá? Isso pode acontecer, pessoal, quando tem uma tendência de utilizar técnicas de machine learning complexas e computacionalmente intensivas, tá? Porque às vezes gasta muita do seu computador, que é o que a gente chama de computationally expensive, tá? Gasta muita memória do seu computador, mesmo em casos em que, por exemplo, os dados disponíveis são limitados, a complexidade do problema é baixa, ou até mesmo os benefícios potenciais são mínimos. Então, a gente percebe que quando não há uma compreensão adequada dos modelos de machine learning, acaba que a gente pode cair na armadilha de superestimar a sua capacidade e confiar cegamente nas previsões, tá? Sem levar em consideração que pode existir, sim, falhas e que existem limitações, tá? Então, por isso que é sempre importante buscar um equilíbrio entre a complexidade do problema, tá? E a disponibilidade de dados e a capacidade computacional necessária, tá? E lembrar também que a gente precisa colocar aí na mesa também, né, na balança, a utilidade prática das soluções propostas, para que a gente tente evitar a adoção desnecessária e, o que eu gosto de falar, até mesmo imprudente do machine learning, tá bom? Missing ground truth, tá? Então, a necessidade aqui, pessoal, de dados reais para a utilização de machine learning é essencial, tá? É essencial, a gente não tem outra opção. Um bom exemplo aqui eu quero usar o machine learning para fazer uma previsão, tá? E contratar um candidato perfeito, por exemplo, tá bom? Nesse caso, não é possível, tá? Porque não temos um candidato perfeito para extrair suas características, para utilizar esse candidato perfeito para fazer um modelo. Vocês concordam comigo? Então, a gente não consegue pegar, não existe nenhum candidato perfeito que eu fale assim, me dê suas características para eu poder usar de exemplo e colocar isso para frente e treinar um outro candidato. Isso não existe, certo? Então, aqui a gente tem o que me faz lembrar daquele famoso caso do AlphaGo, tá? Eu não sei se vocês se lembram desse caso, ele é bem famoso, ele foi o jogo do AlphaGo, que um campeão mundial, certo? Ele perdeu para
Isso foi em 2016, se eu não me engano, tá? Na verdade, quem desenvolveu essa inteligência artificial foi a Google, tá? Não sei se vocês conhecem. Essa inteligência artificial na verdade, foi desenvolvida pela empresa DeepMind, se eu não me engano, tá? Que é uma subsidiária da Alphabet. Então, isso tudo veio à tona em 2016, quando eles conseguiram derrotar o campeão mundial de Go. E, para quem não conhece, Go é um jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro estratégico, que tem umas bolinhas, que a gente vai mexendo, parece um pouquinho com gamão, mas ele não é gamão, é um pouco diferente, mas ele é um jogo estratégico extremamente complexo, tá? E é considerado um dos jogos mais difíceis a serem dominados por máquinas. E o AlphaGo, ele utilizou uma combinação de técnicas de machine learning, tá? Incluindo redes neurais convolucionais, entre outros, para conseguir desenvolver uma estratégia de jogo altamente avançada e vencer o campeão, tá? O nome dele é Lee alguma coisa, que eu não me lembro o nome dele, ganhou de 4-1, tá? Em uma série de partidas. E ele fez isso utilizando uma base de dados imensa, tá? De partidas anteriores, imensa. Vocês imaginam o tanto de partidas que eles devem ter pegado para poder fazer esse treinamento com o AlphaGo. Muitas partidas, tá? Agora, como fazer o machine learning resolver um problema como dessa imagem, por exemplo, aqui, de conseguir contratar o candidato perfeito, sabe? A gente consegue fazer o AlphaGo funcionar e ganhar de um ser humano porque a gente tem dados reais, que são partidas passadas, para alimentar o nosso modelo e treinar o nosso modelo, mas se a gente não tem um candidato perfeito para a gente extrair essas informações e conseguir alimentar o nosso modelo, a gente não consegue criar um candidato perfeito, tá? Então, isso é sempre importante lembrar da necessidade da utilização dos dados reais, tá? Para poder utilizar o machine learning. É bom lembrar também que é essencial ter cuidado ao extrapolar resultados obtidos, por exemplo, por meio de técnicas de machine learning, para além dos dados em que o modelo foi treinado. Isso acontece muito, tá, pessoal? A extrapolação inadequada ela pode levar a conclusões enganosas ou a resultados imprecisos, tá? Quando a gente tem um modelo de machine learning, ele aprende com os dados disponíveis, tá? Os dados que a gente deu para ele, e procura identificar padrões, procura identificar relações dentro desse conjunto de dados, tá? Que é bem específico. E quando a gente aplica um modelo a novos conjuntos de dados, que possuem características diferentes, ou estão, por exemplo, fora do domínio do treinamento original, os resultados podem não ser confiáveis, tá? Então, a interpretação adequada dos resultados do machine learning, bem como a aplicação criteriosa, né, das previsões e das conclusões obtidas, elas são essenciais para que a gente evite extrapolações injustificadas, tá? E acaba que, com isso, a gente garante decisões fundamentadas, tá? E garante também uma análise sólida e, principalmente, mais importante ainda, responsável quando se trata de dados, tá? Durante a pandemia, as condições e as dinâmicas, né? Vocês se lembram disso muito bem, tenho certeza que ninguém se esqueceu dessa época. As condições e dinâmicas do mercado da cadeia de suprimentos foram amplamente afetados, tá? O que pode ter impactado, por exemplo, é a eficácia dos algoritmos tradicionais utilizados pelas grandes empresas para poder gerir o supply chain. E isso faz parte, isso ocorre porque uma série de fatores imprevistos e sem precedentes, tá? Sem precedentes é uma palavra-chave, como interrupções na produção, restrições logísticas, mudanças na demanda, por exemplo, escassez de matéria-prima, tá? Então, o que acontece? Os algoritmos de gerenciamento dessa cadeia, né, desse supply chain, eles são projetados para poder operar com base em dados históricos e previsões de demanda, tá? Lembra que eu falei com vocês, dados históricos, utilizando o passado para prever o futuro, tá? E previsões de demanda, utilizando a demanda, tá? Dados que a gente já tem para conseguir prever quanto que aquele cliente vai pedir novamente. Então, o que a gente faz? A gente assume que esse ambiente está estável e previsível, tá? Mas ocorre que a pandemia ela trouxe uma série de desafios dinâmicos, assim, que eu gostaria de dizer, e em constante mudança. O que acontece? Pode levar a dificuldades para que esses algoritmos consigam lidar com essas novas circunstâncias, tá?
Então, isso é um fato interessante da gente tocar nesse assunto. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Ou está tudo certo? Beleza, nenhuma dúvida, né? Então tá. Então aqui, voltando aqui então, é essencial a gente, igual eu falei com vocês, né? Lembrar da extrapolação, né? Aqui a gente tem uma charge engraçadinha falando do número de maridos, ontem e hoje. Aí ele fala assim, olha, como você pode perceber, até o mês que vem você vai ter 4 dezenas de maridos, então é melhor a gente pegar aí um desconto de atacado, né, no bolo de casamento. Então, é um bom exemplo para tomar cuidado com a extrapolação que eu acabei de falar. E aí, a história do supply chain que eu comentei, eu só esqueci de passar os slides, que é a questão das empresas grandes, na verdade, os algoritmos das empresas grandes, que as empresas grandes utilizam para conseguir gerenciar, né, o supply chain, não conseguiram funcionar normalmente durante a pandemia, que é aí o fato que eu acabei de descrever para vocês, tá bom? A gente tem aí também um dizer que é o garbage in, garbage out, tá? O que isso significa? Muitas vezes as empresas elas podem acreditar que precisam de técnicas de machine learning avançadas, quando uma regressão linear simples é o suficiente para poder resolver o problema em questão, tá? A expressão garbage in, garbage out enfatiza a importância dos dados de entrada de qualidade, tá? Para obter resultados confiáveis e precisos, tá bom, pessoal? E é crucial, tá? É muito, muito, muito importante entender que o uso de técnicas mais avançadas, como algoritmos complexos de machine learning, requer um volume adequado de dados relevantes, tá? Um volume bom, tá bom? Quanto maior o dataset, melhor. Assim como a compreensão, tá? Do problema em questão. Então, vocês têm que ter um conhecimento do problema, tá? Tem que ter, e o que a gente fala aqui é realmente o conhecimento do business, né? E também precisa ter um dataset robusto, tá? Em muitos casos, uma abordagem mais simples, como a regressão linear, pode fornecer insights e previsões precisas, mas com menos complexidade, tá bom? Beleza, então vamos só contextualizar aqui um pouquinho na igualdade de gênero, tá? O que é a igualdade de gênero, tá bom? Assim, acho que é um tópico que está bem atual, certo? Aqui, de acordo com a descrição aqui do European Institute for Gender Equality, eles falam que a igualdade de gênero é direitos iguais, responsabilidades e oportunidades de homens e mulheres, meninas e meninos, tá? Então, essa é a descrição que a gente tem da igualdade de gênero, tá? Lembrando que igualdade não significa que mulheres e homens serão os mesmos, tá? Mas que os direitos das mulheres e os direitos dos homens, as responsabilidades, oportunidades, não dependerão, tá? Se eles nasceram homem ou nasceram mulher, tá bom? Então, é isso que significa a igualdade de gênero, beleza? Então, aqui tem algumas referências, tá? Depois eu vou pedir para a Chloe mandar para vocês no chat, se vocês tiverem alguma curiosidade. Mas agora, então, vamos falar um pouquinho de Data Science Use Cases, tá? Alguns exemplos de como que o Data Science consegue, né, ou pode ter um impacto na igualdade de gênero, beleza? Então, a gente tem aqui também alguns use cases, tá? Casos que eu depois vou pedir para ela poder mandar para vocês. A gente pode dar uma olhadinha depois com mais calma. Infelizmente, a gente não tem tempo para passar por tudo, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu peço para mandar o link para vocês darem uma olhada. Então, existem vários casos em que o Data Science, a gente tem vários use cases onde a igualdade de gênero, ela tem um impacto muito grande no machine learning, tá bom? E vamos, então, agora para a parte mais legal, que vai ser o nosso Life Code, que vai ser a gente codar o nosso modelo, que vai nos permitir fazer a previsão do salário, ou da diferença do salário entre homens e mulheres, certo? Deixa eu só desligar essas notificações aqui, que eu esqueci. Beleza? Alguma dúvida antes da gente começar, pessoal? Porque agora a gente vai colocar a mão na massa. Belezinha, então vamos lá.
Vou mostrar para vocês, então, aqui eu tenho um arquivo Jupyter, tá? Ele chama Gender Gap, ele está vazio no momento. Eu tenho um folder que se chama Data, dentro dele ele tem aqui um Salaries, que é um CSV, que é um dataset que tem várias informações de salários, tá bom? Se vocês virem aqui, a gente tem aqui o gênero, a idade, o departamento, código do departamento, anos de experiência, tá? O tenure, o gross, qual que é o salário bruto, tá bom? E vou mostrar para vocês, então, como é que a gente vai fazer para poder acessar isso utilizando o Python, tá? Então, a gente vai utilizar esse dataset, beleza? Então, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa fazer agora a importação das bibliotecas de Python que a gente vai utilizar, então, no nosso modelo. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o famoso pandas. Então, nós vamos fazer import pandas, skd, que é o import canônico, tá, pessoal? Import pandas skd. Nós vamos utilizar também o NumPy, import NumPy, SNP, que é o import canônico dele também. Vamos utilizar também o Seaborn, tá? O Seaborn ele é uma biblioteca utilizada para plotagem, então nós vamos plotar gráficos utilizando o Seaborn. Então, import Seaborn SNS. E vamos utilizar também o Matplotlib, que vai nos auxiliar com a plotagem também, com os gráficos. Então, vai ser Matplotlib, Pyplot, SPLT. Beleza? Então, para poder rodar essa célula, eu vou apertar o Shift e o Enter, tá? Então, vocês podem ver que tem um asterisco aqui, significa que ele está rodando o código. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir esse dataset aqui, abrir o salaries, tá? Como que a gente faz isso em pandas? Vou criar uma variável chamada salaries, tá? E dentro dessa variável, eu vou chamar a minha variável PD, que é o módulo pandas, tá? Vou chamar o readCSV, que é o método responsável por abrir o CSV para mim. E dentro aqui, ele vai receber como parâmetro o caminho onde está guardado o meu CSV. Então, ele está dentro de uma pasta chamada data, tá? E ele se chama salaries, ok? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir as primeiras 5 linhas do meu salary utilizando o método head. Aí, olha o que ele fez. Ele mostrou para a gente justamente o CSV que eu mostrei para vocês um pouquinho mais cedo. Tá bom? Então, temos aqui gender, age, department code, years of experience, tenure e gross. Tá? Belezinha. Então, o que a gente faz primeiro quando a gente se depara com um dataset que a gente ainda não tem experiência, que a gente ainda não conhece? A gente consegue examinar esse dataset chamando alguns métodos e alguns atributos, tá? Então, vamos descobrir quantas colunas e quantas linhas esse dataset tem. A gente vai fazer isso chamando o método shape. Tá? Quando a gente chama o atributo shape, ele está falando que esse dataset tem 1.802 linhas e 7 colunas. Tá? Então, ele tem aqui 7 colunas e aqui vai de 0 até 1.801. Tá bom? Então, um outro atributo interessante para a gente chamar é o vtypes. O que ele faz? Ele mostra para a gente todos os tipos, quais são os tipos de objeto que são armazenados dentro de cada uma dessas colunas. Tá? Então, vamos lá, vai ser o vtypes. Então, a gente tem aqui o gender, ele é um inteiro, o age, ele é um inteiro, o department, ele é um object, object para o pandas é um string, tá, pessoal? Temos o department code também, que é um inteiro, years of experience é um float, que é um número decimal, tá? Tenure é um inteiro e o gross também é um inteiro, tá bom? E aí, se a gente quiser também ter um pouquinho de uma descrição mais detalhada, tá? A gente pode utilizar o describe. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai dar para a gente o Central Limit Theorem, ele vai trazer todas as informações estatísticas do nosso dataset, tá? Então, olha só, ele tem para a gente a contagem, ele tem a média, ele tem o desvio padrão, ele tem a mínima, ele tem o primeiro quartil, ele tem o segundo, ele tem o terceiro, ele tem a máxima, tá? De todas as colunas. Beleza? A gente consegue pegar muitas informações, tá? Sem utilizar o Machine Learning, beleza? Então, uma coisa que a gente pode fazer é entender como que funciona os dados que a gente tem, tá? Qual é o tamanho do dataset, quantas colunas ele tem, por isso que a gente fez essas coisas que a gente fez agora. Bom, é importante a gente entender o que a gente está fazendo, com o que a gente está trabalhando, tá?
Então, entender o dataset é importantíssimo. A gente passa mais tempo entendendo, limpando, criando, consertando o dataset do que criando o modelo em si, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode, por exemplo, chamar duas colunas importantes, que acho que vai afetar aqui para a gente. Ó, a gente tem a coluna de gênero, tá? E a gente tem a coluna de idade, certo? Nós a gente tem department code aqui, a gente tem o departamento, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Como é que eu faço para chamar somente essas duas colunas? Eu posso vir aqui, chamar o salaries. Posso passar aqui o nome do meu departamento, o nome da minha coluna, que é depart. Né? Posso passar depart. E posso passar também o gender. Beleza. Perfeito. Então, olha o que eu tenho aqui agora, tá? Então, eu tenho aqui 0100000001, tá? E eu tenho aqui o nome do departamento. Alguém consegue me dizer por que está 010101 aqui? Vocês sabem por que está 01 em vez de falar homem e mulher? Então, o que acontece, pessoal? O Machine Learning, ele não lê palavras, certo? Ele só lê números. Então, o que a gente fez aqui? O dataset, ele já veio tratado para a gente, tá? Ele veio tratado de forma que a gente coloca zeros e uns para definir qual é homem e qual que é mulher, tá bom? No caso, então, 0 vai ser homem e 1 vai ser mulher. Então, a gente está vendo aqui, olha aqui em Tech, homem, Operations, mulher, Operations, mulher, homem, Engineering, homem, e assim, mulher, perdão, homem, e assim por diante, tá bom? Então, a gente tem definido como 0 sendo homem e 1 sendo mulher, tá? Então, é por isso que a gente tem essa definição, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então, vamos tentar separar algumas colunas que a gente acha que são importantes. A gente está falando de diferença de gênero, certo? Então, a gente já tem aqui o gênero, a gente tem um departamento, e agora a gente precisa saber do salário, né? São as colunas que mais interessam para a gente, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero separar somente as colunas, tá? Que vai ter departamentos e o salário, por exemplo, tá? Para poder ajudar na criação do meu modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou colocar uma variável que se chama features. Lembra que o nome das minhas características em inglês é features, certo? Vamos passar aqui o salaries e vamos dropar, tá? Vamos apagar as colunas que não nos interessam. Então, vai ser o gross. Beleza. Gross. E o teclado novo, pessoal, me perdoem. Tá difícil escrever com teclado novo. Tá? E aí nós temos o nosso target, que vai ser o nosso gross. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá, vamos dar uma revisada, tá? Eu peguei todas as colunas, deixa eu fazer aqui de novo salaries, para vocês verem o que eu fiz. Salaries.head. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, a gente tem department e a gente tem department code, tá? O que a gente fez? A gente dropou o department, tá? E a gente dropou o gross, porque a gente só quer tenure, user experience, a gente quer age, a gente quer department code e gender. Tá? E aí, o que a gente fez? A gente guardou o gross dentro da variável target. Bom? Então, vamos conferir para ver se é isso mesmo que saiu. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, o features. Para vocês verem. Features. Eu não rodei, né? Beleza. Features. Então, olha aqui, ó. A gente tem, igual eu falei para vocês, Gender, Age, Department Code, User Experience and Tenure, tá? E se a gente rodar, então, também agora o target, vocês vão ver que só tem o gross, tá? Ele é um series, um data series. Belezinha? Tá bom? Então, agora vamos fazer uma visualização, tá? Para a gente ter um pouquinho, para a gente pegar um pouco de intuição. Vamos fazer uma visualização para a gente entender como é que funciona,
tá? Eu pergunto para vocês assim, como que os anos de experiência, por exemplo, afetam o salário? Vocês acreditam que afetam o salário? Né? Afeta, vocês concordam? Vamos ver como isso é feito, vamos plotar, vamos ver aqui na mão mesmo como que isso afeta. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o Seaborn, o scatterplot do Seaborn, tá? Que é um método ensaiado dentro do Seaborn, e a gente vai utilizar esse método para fazer um plot dessa relação, de como que os anos de experiência afetam o salário da pessoa. Tá? Então, eu vou fazer aqui, mais uma vez, fazer um head de 3, só para a gente poder ter aqui acesso ao dataset, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu vou chamar o SNS, que a gente importou o Seaborn como SNS, como não sei se vocês se lembram, lá em cima a gente fez Seaborn as SNS, então a gente está chamando aqui, ó, o SNS do Seaborn, bom? Só diminuir aí, tá muito claro. Aí nós vamos fazer o scatter plot, tá? Nós vamos passar, então, como data, o nosso dataset, que é o salaries, beleza? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero plotar o years of experience, tá? Vou copiar, inclusive, daqui para não escrever errado. Vou colocar aqui o years of experience, que vai ser o nosso X, e o Y vai ser o nosso gross, que vai ser o salário. Tá? Então, vamos plotar, vamos ver o que vai dar. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. Beleza, então, olha só. Aqui está, então, o nosso plot, tá bom? Dá para perceber que existe uma correlação, tá? Existe aqui uma correlação entre os anos de experiência e o salário, tá? Tem uma correlação muito clara, dá para traçar uma linha reta aqui tranquilamente, tá bom? Então, esse daqui é o nosso plot, tá? E aí, a gente pode também pensar no seguinte, homens e mulheres, tá? Eles recebem o mesmo tanto, né? Como que a gente consegue ver isso? Como que a gente consegue plotar isso? Tá? Lembrando que homem está como 0 e mulher está como 1. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o SNS de novo. Vamos fazer um scatter plot. Vamos passar aqui data, que vai ser a nossa dataset salaries. Aí, nós vamos passar como X também o years of experience, que eu vou copiar daqui também de novo para não escrever errado. Beleza? E aí, eu vou passar o Y como gross, que vai ser a mesma coisa que o nosso target, certo? E aí, pessoal, o que eu vou passar? Eu vou passar um parâmetro chamado Q. O que esse parâmetro faz? Ele vai colocar duas cores diferentes, separando o gênero para a gente. Eu quero colocar o gender. Olha que legal, olha que bacana. Então, olha só. Então, as mulheres estão em laranja, os homens estão em azul. Tá? Então, aqui está a relação entre salário e anos de experiência, comparando homens e mulheres. Então, aqui está a nossa primeira comparação de salarial entre homens e mulheres. Tá? Beleza? A gente consegue entender também o número de alguns pontos, né, de alguns dados que a gente tem utilizando, por exemplo, quantos homens e quantas mulheres a gente tem em cada departamento, por exemplo, para a gente ter uma noção. Porque departamentos, eles são um pouco, como que a gente chama, né? A gente fala biased em inglês. A gente tem aí uma tendência, né? Por exemplo, mulheres tendem a trabalhar em certos departamentos, homens tendem a trabalhar em certos departamentos. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Vamos ver aqui como é que a gente faria isso. Eu vou chamar, então, agora um método do SNS que se chama CountPlot, que ele vai plotar para a gente um gráfico de barras, tá? Então, vou fazer aqui um CountPlot, beleza? Então, ele pede para a gente poder passar os dados, tá? Que vai ser o nosso salaries, o nosso dataset. E o que eu quero plotar aqui? Vamos fazer pela idade, por exemplo. O que eu quero fazer? Aqui, bem... Deixa eu virar esses números aqui. Tá bem embolado aqui, tá vendo como é que ficou tudo um em cima do outro, atropelado? Deixa eu fazer um segredinho aqui. LT, XTix. Nós vamos virar esses números, fazer um rotation de 90 graus, para ele ficar um pouco mais legível. Opa. Fazer assim. Deixa eu fazer assim. E aí, beleza. Aí. Então, agora a gente fez uma rotação, tá vendo, de 90 graus, agora ele ficou um pouco mais legível.
Tá? Então, aqui dá para a gente ver pela idade, tá? A gente está separando pela idade, não tem a ver com homens e mulheres. Então, a gente tem aqui o número de pessoas nos departamentos diferentes aqui, nos códigos diferentes. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter uma tabelinha, tá? Com o número do código do departamento, para a gente ver o que é 31, o que é 29, o que é 21, e assim por diante. Tá? Perdão. Qual que é a cor do departamento? Tá? E aqui está a idade. Tá bom? Belezinha? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, descobrir quantos homens e quantas mulheres existem por departamento, por exemplo. Tá? Se a gente quer descobrir quantos homens e quantas mulheres existem por departamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer mais ou menos igual a gente fez aqui, ó. A gente vai precisar utilizar a separação das cores do nosso rio, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faria isso? A gente quer a coluna departamentos, tá? Do nosso dataset salaries, beleza? Então, a gente vai entrar aqui, department. E aí, o que eu quero? Eu quero passar somente os valores únicos, tá? Então, eu tenho, olha os departamentos que eu tenho. Eu tenho Tech, Operations, Engineering, Other, Finance, Sales, Media e Product. Então, esses são os departamentos que eu tenho, tá? Quero fazer, então, um count plot. Vamos fazer mais um gráfico de barras. Ó. E aí, eu vou passar aqui, então, os dados também. Mais uma vez, passar os dados, que vai ser o nosso salaries. Beleza? E aí, nós vamos passar o nome do nosso X, que é o department. Beleza? O que eu quero fazer? O que ficou fora aqui? Eu quero fazer também, deixa eu ver se ele vai ficar, como que ele vai ficar. Ele ficou atropelado aqui. Eu vou fazer o mesmo segredinho que a gente fez ali, vou fazer um X-Stick, só que eu vou fazer de 45 graus, que eu acho que vai ficar mais bonitinho, em vez de 90. X. Rotation equals 45. Deixa eu colocar o vírgula aqui, senão ele vai quebrar. Beleza. Tá certo. Aí agora, beleza, não atropelou. Então, olha só. Então, a gente tem aqui o nosso gráficozinho de barras. Certo? E aí, o que eu preciso fazer aqui, pessoal, então, agora? O que está faltando para a gente conseguir separar os homens das mulheres? Né? Está faltando simplesmente eu colocar o parâmetro Rio. Lembra do parâmetro Rio? Então, é só chegar aqui e passar o Rio como gender. E olha só como legal como é que ele ficou. Tá? Então, olha só. Então, esse aqui é o Intech, tecnologia. A gente tem mais ou menos 110 mulheres e tem 350 homens. Operations, a gente tem 20 e mulheres e 70 homens. E assim por diante. Tá? Muito legal, né? Muito legal essa diferenciação que o Pandas faz. Então, agora vamos criar o nosso primeiro modelo. Vamos para a parte que interessa. Tá? Então, como que a gente faz para poder criar nosso primeiro modelo? Agora que a gente já fez algumas visualizações, já entendeu como é que o nosso modelo, o nosso dataset funciona. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar, então, o meu salary de novo. Tá? Vou fazer um head aqui. Beleza? Eu fiz, na verdade, melhor ainda, a gente fez uma variável chamada features, não fez? Fez, ó. Ela é melhor ainda para a gente trabalhar. Vamos utilizar ela então. A gente tem o target. Chuva, ok. Então, a gente tem o nosso target também, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem os nossos features, que são as nossas características, tá? Que vai ser o gender, age, o department code, years of experience e o tenure, e a gente tem o target, que vai ser o nosso growth, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o nosso modelo de regressão linear. De onde que a gente vai importar isso? De uma biblioteca chamada scikit-learn. Então, a gente vai chamar aqui o scikit-learn.linear model, tá? From scikit-learn.linear model, eu quero importar um módulo linear regression, porque a gente vai fazer uma regressão linear. Tá bom? Beleza, uma vez que eu já fiz aqui essa importação vou aumentar aqui para vocês, da regressão linear, do módulo, né, que vai trazer para a gente a regressão linear, eu preciso agora instanciar o meu objeto da regressão linear, tá? O meu modelo. Então, eu vou instanciar esse objeto guardando ele dentro de uma variável que eu quero chamar de model, e vou fazer aqui
vamos instanciar o nosso model Linear Regression. Se eu chamar ele aqui, vocês vão ver que ele foi instanciado com sucesso. A gente tem um objeto Linear Regression instanciado, tá bom? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser treinar o modelo, tá? Esse é o processo em que o modelo de regressão linear, ele vai procurar para aquela linha, tá? Aquela linha que vai realmente encontrar, que vai best fit, que é o que a gente chama, né? Que vai encaixar melhor entre todos os data points que está dentro do dataset, que é justamente esse gráfico aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, a gente vai achar, quando a gente treinar o modelo ele vai encontrar uma linha que vai passar aqui, olha, tentando encaixar da melhor forma possível no número máximo de data points que tem dentro do nosso dataset, tá? É isso que ele vai fazer, tá bom? Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso, tá? O código é simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar um método que se chama fit, tá? Fit mesmo, fit de treino, de ser fit, tá? É justamente isso que ele faz. O fit, ele treina o modelo. Então, ele leva 2 parâmetros, tá? Que vai ser os features, e daí vai ser os targets, vai ser o target também, beleza? Então, uma vez que eu rodar isso aqui, olha, beleza, o nosso modelo está treinado. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber como que ele está generalizando, se ele treinou bem ou se ele não treinou bem. Eu preciso saber, então, qual que vai ser o score, qual que vai ser o resultado, né? Que é o que a gente chama de R quadrado, tá? Então, os modelos, eles podem ter várias métricas, tá? De score diferentes. A regressão linear, ela vai utilizar o R quadrado, tá? Que é o que a gente chama de R squared, o R2, que é uma métrica que vai mostrar para a gente quanto que o nosso target, que é o nosso salário anual, ele pode ser explicado pelas alterações que acontecem no nosso X, tá? Que pode ser a idade, o tenure, o sexo e etc. Tá bom, pessoal? Então, é isso que ele vai fazer, tá? Então, mais uma vez, tá? O score, o resultado, tá? Que vai ser o resultado do teste, o que ele faz? Ele vai mostrar pra gente, tá? Quanto de mudança vai ter no nosso salário, ou quanto de mudança pode ser explicado, tá? Pelas alterações que são feitas no nosso X, tá bom? Então, vamos fazer o score. Então, como que a gente faz? É também muito intuitivo. A gente vai chamar o model.score, vai passar também os nossos features, vai passar o nosso target. Tá? Então, olha só, ele tá treinando em 43%, tá bom? Então, uma coisa importante para se lembrar, pessoal, é para a gente não confundir esse score com acurácia, tá? Ele não é acurácia. Esse número aqui, ele significa, tá? Que os inputs que a gente tem conseguem nos ajudar a predizer por volta de 40% a 45%, tá? Da mudança no salário, tá bom? É isso que acontece. O que é bem decente, assim, se vocês pensarem que a gente fez isso aqui em menos de 10 minutos, tá? Com um dataset com somente 1.800 linhas, é bem bom o resultado. E agora vamos fazer a parte mais legal de todas, que é predizer. Vamos prever, então, quanto que, por exemplo, uma pessoa nova a ser contratada, ela receberia, tá? Por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que temos aqui Carlos, temos o Wellington, eu vou colocar vocês aqui, tá? Então, vamos colocar aqui o Carlos, tá? Vou fazer aqui um data frame. Beleza? E aí a gente vai passar o gender. No caso vai ser 0. Certo? Vamos passar a idade. Age. Eu vou colocar que você tem 28 anos, tá? Só um chute mesmo, só para a gente poder brincar. 28 anos. Vamos passar, então, o Department Code também. E aí, vamos falar que você vai trabalhar... Onde que tem... Isso tem aqui, Department Code. Ah, já sei, aqui, ó. Os Department Codes aqui, ó. Eu tenho eles aqui. Eu guardei eles aqui para mostrar para vocês. Eu vou guardar aqui numa
aumentar isso aqui. Pronto. Então, aqui está. Então, o departamento a gente tem engineering, que é 0, finance, vamos colocar em mídia. Tá? Vamos colocar, então, o caso em mídia. Beleza. O próximo vai ser Years of Experience. Vamos colocar, então, por exemplo... Na verdade, a gente está falando de um new hire, né? Pode ser, pode ser. Vamos colocar aqui 2 anos de experiência. E vamos colocar o tenure em months, que vai ser 0. Beleza, tá? Então, a gente vai rodar aqui. Gender... Eu esqueci de fazer aqui. Tô dormindo no ponto, gente. Perdão. Perfeito. Tá, vamos lá. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar o model.pd, que a gente vai passar o que aqui dentro? Carlos, né? Então, vamos passar o Carlos. E aí, vamos predizer qual vai ser o salário do Carlos. Tá? Então, o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar por volta de 90.812 reais por ano, tá? É anual esse salário aqui, tá bom? Então, agora vamos começar as comparações, que é a parte mais interessante, tá? Vamos agora ver, por exemplo, um bebê, tá? Uma criança de 2 anos, quanto que ela receberia? Qual que seria o salário dela? Tá? Vamos prever. Olha, ela daria um prejuízo, na verdade. Seria menos R$ 155.334 por ano, seria o prejuízo que essa criança de 2 anos de idade daria para a empresa. Tá? Muito interessante, né? Agora, a última, que é a mais interessante, vamos comparar, então, um homem e uma mulher. Eu vou colocar, então, vou deixar o Carlos aqui e vou colocar a Tati também. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Tati. Vou colocar tudo igual, exceto o sexo. Perfeito. Vamos rodar aqui. Tá? Então, a gente tem aqui que o Carlos ele vai ganhar... deixa eu tirar a idade do Carlos, que o Carlos voltou para... Vamos colocar aqui 29, né? 28 eu acho que estava no Carlos, e vamos colocar 29 para a Tati. Então, tudo igual. Vou colocar aqui. Então, olha só, já até subiu um pouquinho. Carlos vai ganhar 100.270. Deixa eu colocar Carlos aqui para a gente saber que é ele. Ai, meu Deus do céu, coloquei errado, peraí. Carlos, beleza, aqui está. Então, está o salário de 100.279 por ano, tá? E aí, agora vamos fazer o mesmo da Tati. Vamos ver qual vai ser a diferença salarial. Tati. E Tati. Beleza? Olha a diferença, tá, pessoal? Então, a gente está falando de 100.279 por ano, tá? Que o Carlos ganha com todas as informações idênticas, tá? Tudo idêntico, exceto o gênero, tá? E a Tati vai ganhar 76.033 por ano. Então, tem aí uma diferença de R$ 24.000 por ano de diferença de salário entre homens e mulheres, tá? Aí, então, é uma inferência interessante, mas que, infelizmente, a gente é baseado em dados de um dataset que foi retirado de dados reais, tá? Então, assim, esse dataset, ele tem esse padrão, por isso que ele treinou dessa forma. E são dados reais, tá, pessoal? Então, dá para a gente perceber que existe, sim, aí uma discrepância salarial entre homens e mulheres nas empresas hoje em dia, tá bom? Então, é isso. Se vocês não têm nenhuma pergunta, se não têm nenhuma dúvida,
Acho que espero que vocês tenham gostado. É bem rapidinho mesmo, foi só um gostinho na boca de vocês para vocês entenderem como que funciona o machine learning, como que a criação do modelo funciona, tá? Eu posso mandar também esse link desse código para vocês, se vocês quiserem, para vocês darem uma olhada com mais comentários, posso mandar para vocês. Mas se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, vocês tenham gostado de Machine Learning, que vocês se apaixonem por Machine Learning da mesma forma que eu me apaixonei, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Chama a Chloe. Chloe, você tá aí? Oi. Oi. Obrigado, pessoal, por participar desse workshop. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei no site o link para se aplicar e o link para se conectar com a Tabata Wiggins, nossa professora. E muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero ver vocês em próximos workshops. Semana que vem vai ter a semana de web, que vão ser mais workshops, mais palestras, e eu espero contar com vocês também. E muito obrigado para todos que participaram e boa noite. Vejo vocês no próximo workshop. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.